compartilhar uma palavra com você, em 1 João, a primeira carta de João, lá quase no final, antes de Judas, ou antes de Apocalipse, é a terceira carta, ou a penúltima carta, né? Antepenúltima carta do Novo Testamento. 1 João diz assim a palavra de Deus: olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos o palparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, eu estou lá em cima, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pai, esta é a tua palavra. Fale conosco nessa noite, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Quando eu olho para a primeira carta de João, eu consigo enxergar nesse primeiro capítulo 3 princípios que João vai abordar. O primeiro princípio é a fé em Jesus Cristo. O segundo princípio é a comunhão com Jesus Cristo. E o terceiro princípio é amor uns com os outros. Mas eu gostaria que você entendesse algo precioso aqui nessa noite, porque na semana passada nós falamos acerca do principal projeto de Deus para com o homem. Quem estava aqui vai lembrar, vai entender que nós falamos aqui acerca do principal projeto de Deus para com o homem, de que ele possa ser feliz, bem-aventurado, uma pessoa completa, uma pessoa realizada, uma pessoa que entende que ele é nada mais, nada menos do que suficiente. Foi acerca desse tema que nós falamos aqui, da verdadeira felicidade que todos nós precisamos alcançar, que está ligado à pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender, porque talvez você esteja se perguntando se de fato essa felicidade é possível, porque afinal as mazelas são constantemente sobre a nossa vida, as angústias, a perca, a tristeza, a dor, ela bate continuamente na nossa porta,
E talvez você esteja perguntando nessa noite, ou nesse exato momento, ou talvez na semana passada você fez essa pergunta: é possível ser feliz, ser uma pessoa completa, ser uma pessoa realizada? É possível de fato eu viver esse princípio que o Senhor está falando, pastor? Sim, é possível, meu irmão. É possível sim que venhamos viver, porque quando entendemos que Cristo é suficiente e que também temos as nossas responsabilidades, e que essas responsabilidades exigem de nós alguns comportamentos e comprometimentos. É possível quando entendemos que Cristo é suficiente, mas não somente que Ele é suficiente, mas também que nós precisamos ter um comprometimento com as Sagradas Escrituras. A Bíblia vai dizer para mim, se você puder abrir e acompanhar, porque é muito importante você entender nessa noite, em Mateus capítulo de número 5 e verso de número 13 ao de número 16, as Sagradas Escrituras vão dizer algo importantíssimo. Ela vai dizer: olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus faz um paralelo, ele traz uma mensagem figurativa, dizendo, comparando eu e você com o sal, porque naquele tempo, aquele sal insípido, aquele sal que não traria ou não trazia sabor, que não temperava, ele era usado para poder ser jogado nas rampas que davam acesso ao templo, para que as pessoas pudessem pisar sobre ele e não correr o risco de escorregar, cair, bater a cabeça ou sofrer qualquer tipo de acidente. E Jesus está falando: olha, você é comparado com o sal, você precisa trazer sabor na vida das pessoas, você precisa ter um comprometimento com o reino, com o evangelho. Porque quando você entende, Deus tem um compromisso com você, de poder proporcionar a felicidade que você tanto deseja, a alegria que você tanto busca, porque é possível ser feliz em meio à tribulação. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então você precisa entender essa dinâmica nessa noite, você precisa compreender essa realidade nessa noite, porque Ele está falando: olha, você precisa entender que exige um comprometimento da sua parte com o evangelho, com o reino de Deus, como falamos na semana passada, acerca dos Salmos de número 1, ele vai dizer: olha, Cristo é suficiente, Deus pode proporcionar, mas ele está dizendo, só é possível você viver ou desfrutar dessa promessa, uma vez que você tem um comprometimento. E qual comprometimento é esse? Não tomar o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia vai dizer isso para nós. Nós precisamos entender. Porém sabemos que para não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter nos caminhos dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, são alguns dos princípios a serem vividos. E também entendemos de forma clara e objetiva que as escolhas desse estilo de vida que nos leva a viver princípios estabelecidos pelo reino, exige nada mais, nada menos do que fé. Para eu viver os princípios que a Bíblia me ortoga, que a Bíblia me ensina, que a Bíblia me direciona a viver, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar que de fato ela é o manual de vida, que de fato quando eu vivo, eu consigo alcançar aquilo que ela declara a meu respeito, aquilo que ela me promete. Amém, irmãos? Então nós precisamos ir compreender nessa noite, mas essa fé que nós estamos falando é uma fé racional, uma fé que te leva a pensar e que te leva a agir. Não é uma fé baseada no momento,
Não é uma fé somente quando as coisas estão de mal a pior, que você olha e fala assim, não tem saída, então a única coisa que eu vou fazer é acreditar que Deus pode mudar. Não, a fé que nós estamos falando é uma fé racional, que te leva a pensar e que te leva a agir. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui nessa noite básico. Quando você vai a um médico, por exemplo, e você chega diante do médico, ele te dá um diagnóstico, e diagnóstico esse que te restam poucos dias de vida. Embora você se sinta confrontado, embora o medo domine o seu coração naquele momento, mas quando você tem uma fé racional, ela te faz pensar da seguinte forma: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia Ele vai se levantar por mim. Eu sei porque a palavra diz que aquele que crê nele, verá a glória dele. Talvez eu não seja curado fisicamente, mas eu creio que se de fato aconteceu o que o médico disse, eu vou encontrar com ele na eternidade. E quando eu encontrar com ele na eternidade, ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Então, por mais difícil que seja esse diagnóstico, eu vou descansar, eu vou chorar aos pés de Jesus, eu não vou me desesperar, eu não vou abandonar, eu não vou retroceder, porque eu sei que mesmo diante desse diagnóstico, ele pode proporcionar alegria no meu coração. Porque não é a circunstância que vai ditar o meu relacionamento, não é a circunstância que vai dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer, mas é as Sagradas Escrituras. Nós precisamos compreender isso, porque o que tem acontecido hoje, as pessoas estão errando quando estão invertendo os valores. As pessoas estão errando quando invertemos os valores, quando não entendemos o sentido literal da felicidade. As pessoas estão invertendo a verdadeira felicidade que Deus pode proporcionar com um conceito falso, errôneo, do hedonismo. Quando você olha para esse conceito, você consegue entender que o hedonismo é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia do prazer ao extremo, um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. A pessoa olha e fala assim: eu aceitei Jesus, eu vou à igreja, eu vou no culto quarta, domingo, eu devolvo o meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu leio a palavra, então Deus tem por obrigação de poder me fazer, de proporcionar, porque afinal a minha felicidade está ao extremo, está em primeiro lugar. É isso que o hedonismo prega. A ideia do hedonismo é essa. É como uma filosofia que enxerga o prazer como principal finalidade de vida humana. Ele entende que, uma vez que ele vive princípios das Escrituras, ele não pode passar por dificuldades, ele não pode passar por problemas, ele não pode passar por situações adversas, situações que o levam a chorar, situações que o levam a determinado momento não conseguir encontrar um chão para poder se sentir seguro. Mas Jesus está falando: olha, a minha felicidade, ela é diferente. Ela te leva até a cova dos leões, mas lá na cova dos leões ela te livra, para você saber que eu sou Deus, e que eternas são as minhas misericórdias. E é justamente isso que nós precisamos entender, porque a fé racional me faz compreender, me faz pensar, me faz agir, e entender que eu preciso viver a palavra de Deus, mesmo que as situações sejam confrontadoras, mesmo que eu esteja chorando, mesmo que as coisas vão de mal a pior,
Paulo fala sobre isso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação da minha vida, porque tanto sei passar fome, quanto sei ter abundância de pão. Paulo sofreu coisas que talvez eu e você nem imaginamos sofrer, mas ele estabeleceu, firmou o coração dele na palavra de Deus, a ponto de quando vivia situações adversas, ele conseguia encontrar paz, descanso, alegria, porque afinal ele sabia em quem ele cria. E ele vai falar isso lá no livro de Efésios, capítulo de número 1. Olha como é importante você aprender nessa noite. Ele vai dizer, lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, ele vai dizer algo precioso. Olha só o que diz. Efésios, capítulo de número 1, e verso de número 1 em diante. Diz assim, olha. Vamos ler no versículo 3 em diante. Não, versículo 1, perdão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele é um servo, que ele é um apóstolo, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E diante dessa realidade, ele decide escrever para a igreja de Éfeso, porque ele entende que aquela igreja é uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja escolhida por Deus, e que precisa viver segundo a palavra de Deus, para que eles possam continuar dando bons testemunhos. Aí ele vai olhar e vai dizer, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Essa palavra fiéis, ela vem do termo pistos, que quer dizer nada mais, nada menos do que fé. Quando você vai estudar a etimologia da palavra fiel, ela vai dizer, ela vai trazer um significado de lealdade, de fidelidade, de confiabilidade, e era uma descrição não da natureza do homem, mas da natureza de Deus. Ele está dizendo a vocês, que são fiéis, que têm fé, que não retrocedem, que não abandonam, que não olham para trás, mesmo diante de uma cidade idólatra, mesmo diante de uma cidade que persegue os cristãos. A vocês, eu estou escrevendo porque a fé de vocês é uma fé de exemplo. Mas nós precisamos entender que esse termo fé, ele vai dizer que é nada mais, nada menos do que lealdade, fidelidade e confiabilidade. Então, quando, pastor, que eu sei que eu estou desenvolvendo uma fé racional, uma fé segundo as Escrituras, para que eu possa alcançar de fato essa felicidade de Deus. Quando, pastor, que eu consigo compreender que a minha fé está sendo desenvolvida de forma racional, segundo o coração de Deus, para que eu possa desfrutar dessa felicidade que Ele tem para o homem. Quando eu consigo olhar para a minha vida e compreender se de fato eu estou sendo leal a Ele, se eu estou sendo leal a Ele ou não. Os casados vão poder saber com propriedade aqui nessa noite. Por mais que o seu cônjuge, o seu parceiro, ao longo da vida, ele fale com você, por mais que às vezes as palavras que ele direciona a você te ofenda, por mais que às vezes fira os seus princípios, você escolhe ser leal a ele ou a ela, porque você entende que uma vez você fez um pacto de lealdade com ele ou com ela diante do altar de Deus, dizendo amá-la ou amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então, por mais que ele ou ela fale com você, por mais que eles decepcionem você, você não abre mão desse elo, desse casamento, porque você entende que uma vez que você quebra esse elo, você quebra essa lealdade, essa aliança, Deus, Ele interrompe as bênçãos.
E com Deus não é diferente. Uma vez que eu e você declaramos a público que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho que entender que os prazeres da carne não fazem mais parte da minha vida. Entrar na internet e ver coisas ilícitas não faz parte da minha vida. Falar mal das pessoas não fazem parte da minha vida. Roubar não faz parte da minha vida, adulterar não faz parte da minha vida, porque eu tenho um princípio, eu tenho um elo, eu tenho um pacto com Deus e eu vou ser leal a Ele. Porque afinal, a promessa que Ele tem, o projeto que Ele tem para mim é de felicidade, de eu poder ser completo nele. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu sou fiel, se eu sou leal, Ele vai me abençoar na hora certa, no tempo certo e conforme a sua vontade. Então eu preciso compreender essa realidade nessa noite, porque fé é muito mais do que você acreditar naquilo que os seus olhos veem, naquilo que as suas mãos podem palpar, ou naquilo que o seu coração pode sentir. Fé é quando você olha diante da situação que o médico te dá um diagnóstico e você tem, por exemplo, um momento para você desfrutar da vida, fazer o que você tiver de fazer, porque afinal seus dias estão contados, mas você olha e diz assim: não importa se os meus dias estão contados, eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer íntegro, eu vou permanecer reto, porque eu sei que existe uma promessa de Deus sobre a minha vida, e Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Eu tenho uma lealdade com Ele, eu não vou trocar o seu sacrifício por um prazer momentâneo. Tem gente que inverte os valores, quando o calo aperta, aí ele fala assim: vou ali, eu vou tomar umazinha para poder desaparecer a cabeça, para poder esfriar. Deus conhece, Deus sabe. Não, eu vou ali, vou dar uma bisbilhotada aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso lá, porque eu estou quase explodindo e Deus vai me entender. Para com essa desculpa, meu irmão, porque depois você fica transferindo responsabilidades, depois você fica olhando e querendo se justificar, dizendo que Deus não te abençoa, mas você não tem o princípio de lealdade. Depois você quer olhar e falar assim: aquele pastor lá é charlatão, é ladrão, é mentiroso, é isso, é aquilo. Mas quando você olha para a sua vida, você consegue perceber que tudo aquilo que as Escrituras estavam dizendo para você não foi vivido. Então eu preciso compreender essa realidade, para eu poder desenvolver uma fé segundo o coração de Deus, para que eu possa desfrutar do projeto dele para a minha vida. Eu preciso ser leal a Ele, eu preciso ser fiel a Ele. E é interessante que fidelidade, ela vai dizer que princípios de determinada crença, que denota exatidão, rigor, que não se afasta da verdade. É aquilo que nós falamos aqui. Olha, a minha situação está difícil, mas eu não vou me afastar da palavra de Deus, eu vou permanecer até o fim, eu vou até o fim, porque eu sei que aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida. Talvez você tenha vivido dias de amargura, talvez você tenha se perguntado dentro de si: poxa, eu entreguei minha vida para Jesus, e até hoje eu não consegui desfrutar daquilo que eles falam, daquilo que os pastores pregam, daquilo que os meus líderes de célula pregam. Até hoje eu não consegui desfrutar daquilo que os diáconos falam para mim. Poxa vida, que Deus é esse? O que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou errando? Qual é o tamanho do meu pecado? Ei, meu irmão, não é a respeito do tamanho do seu pecado, não é a respeito aonde você errou, mas é a respeito de como você está vendo a palavra e vivendo a palavra. Porque a palavra diz que uma fé racional, ela te leva a pensar que princípios que fazem os céus se moverem a meu favor, é nada mais, nada menos do que ser leal a Ele, do que não tomar conselho de quem não tem nada para me oferecer. Princípio de fidelidade
é ser fiel a Ele e não se deter no caminho dos pecadores, é não escolher se tornar participante. Se o mundo lá fora, quando é ofendido, deseja pagar o mal com o mal, eu sou diferente. Por mais que eu esteja ofendido, eu vou dobrar os meus joelhos, porque eu entendo que eu preciso ser fiel, eu não posso me deter no caminho dos pecadores, e eu vou orar: Senhor, muda o meu coração, porque de fato ele ficou ofendido, eu quero vingança, mas o Senhor não me ensina isso. Por isso eu te peço, aquebranta, tira o coração de pedra, me dá um coração de carne, me ensina a vê-lo com os outros olhos. Muda, Pai, aquela pessoa, faz ela mudar de conduta, mostra para ela o caminho certo, porque afinal eu sou luz, e eu quero viver, eu quero desfrutar do projeto do Senhor para a minha vida. Eu quero desfrutar. Mas para eu viver segundo a sua palavra, para que ela possa se tornar realidade na minha vida, exige alguns comprometimentos. E a fé racional me faz entender que eu preciso viver esses princípios. A fé racional, ela me mostra que eu preciso ser leal a Ele, que eu preciso ser fiel a Ele e que eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar, por mais que os meus olhos não vejam, por mais que as minhas mãos não possam palpar, por mais que o meu coração não possa sentir, mas eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele permanece fiel, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, livro de Jeremias, capítulo de número 17 e verso de número 7, vai dizer algo precioso. E é interessante que confiança é crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Você crê que Jesus é suficiente para poder cumprir a palavra dele na sua vida? Sim ou não, irmãos? Então nós precisamos ser fiéis a Ele. Então nós precisamos ser leais a Ele. Então nós precisamos confiar nele, mesmo que a situação seja adversa, mesmo que tudo diga não para mim, eu preciso desenvolver uma fé racional, para que eu possa desfrutar das suas promessas, porque afinal, o salmista diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas em toda a minha vida, eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista diz no capítulo de número 1 também, ele vai dizer: porque o Senhor, o que fez os céus e a terra, a quem você veio adorar aqui nessa noite, Ele conhece o caminho do justo, Ele sabe o caminho que você tem trilhado, e tudo que você planta hoje chorando, amanhã você vai voltar trazendo com alegria, porque há uma promessa de Deus para a sua vida. E o profeta Jeremias diz nada mais, nada menos do que: bendito o homem, feliz o homem, alegre é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O profeta está dizendo para mim e para você: olha, você é feliz, você é capaz de desfrutar do projeto de Deus, desde que você entenda que a tua esperança está nele, e que se não aconteceu ainda, porque não é o tempo de Deus, mas quando acontecer, você vai levantar as mãos e vai agradecê-lo, vai glorificá-lo e vai dizer: Senhor, valeu a pena ser fiel, porque hoje eu tomo posse da coroa da vida. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 14, vai dizer nada mais, nada menos do que as seguintes palavras: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo o que, irmão? Não é segundo a minha vontade, não é? É segundo a vontade de quem, querido? Segundo a vontade do Pai.
Mas para eu poder entender a vontade do Pai, eu preciso ser leal a Ele, eu preciso ser fiel a Ele, eu preciso desenvolver uma fé racional que me leva a pensar, que me leva a agir. Eu preciso não tomar conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Não tem nada a ver com sacrifício, não tem nada a ver com a quantidade que você traz no altar, não tem nada a ver se você dá a sua casa ou não, mas tem tudo a ver com obediência. Sabe aonde nós fracassamos? Em comer mais da árvore do conhecimento do que da árvore da vida. A árvore do conhecimento nos leva a entender que o eu está em primeiro lugar. A árvore da vida me leva a entender que eu preciso tomar a minha cruz e segui-lo. Que no mundo eu terei aflições, mas eu preciso ter bom ânimo, porque se eu creio nele, eu vou pedir segundo a vontade dele. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque está doendo, está difícil. Daqui de cima, eu olho para baixo e vejo as mesmas mãos que clamavam por socorro, é as mesmas que estão me crucificando. Ó Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós, através desse sacrifício, temos livre acesso ao Pai. Então nós precisamos compreender nessa noite, amados irmãos, que a nossa felicidade, a nossa alegria completa está em Cristo Jesus, uma vez que eu entendo que eu preciso a cada dia mais, dentro de uma fé racional, viver segundo a palavra de Deus, para que ela possa se cumprir na minha vida. Não segundo aquilo que o hedonismo diz a respeito, aquilo que a filosofia do hedonismo prega, mas segundo aquilo que as Escrituras pregam. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Você pede escorpião achando que está pedindo pão, você pede morte achando que está pedindo vida, e eu, na minha infinita misericórdia, não permito se tornar realidade, porque eu sei que talvez você vai morrer diante daquilo que você está pedindo. Então viva segundo a minha palavra, porque mesmo em meio à angústia, mesmo em meio ao deserto, é possível ser feliz, é possível ser alegre, é possível ser realizado, é possível você olhar e dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Fique de pé no seu lugar, por favor, querido. Eu não sei como você tem entrado aqui, mas a minha oração é: Senhor, não permita que ninguém, nem mesmo eu, saia da mesma forma que eu entre, ou que eles entram, mas que venhamos ser impactados pela Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que gera uma metanoia, uma transformação de dentro para fora, e quando a transformação acontece, o sobrenatural se torna realidade. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e nesse momento, você vai olhar para você, para dentro de você, e vai fazer uma análise de como tem sido a sua fé. Uma fé que se baseia em princípios de lealdade com Deus, uma fé que se baseia em princípios de fidelidade com Deus, uma fé que se baseia em princípios de confiança em Deus, ou uma fé que se baseia naquilo que os seus olhos podem ver, naquilo que o seu coração pode sentir, ou naquilo que as suas mãos podem palpar.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E é por essa razão que existem muitos entre vocês que estão dormindo e até mesmo doentes, porque não discernem o corpo de Cristo. É noite de arrependimento, é noite de milagre, é noite de cura, é noite de transformação, querido. E agora eu quero te dar um tempo para você falar com o Pai. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os diáconos, não tem nada a ver com os músicos, mas tem tudo a ver com você e Deus, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode fazer você voltar a sorrir, fazer você voltar a sonhar. Abra o teu coração, querido, e comece a falar com o Pai em nome